Tem empresa que começa a medir cada vez mais, mas ao mesmo tempo parece que entende menos do próprio negócio. E não é por falta de dados, nem por tecnologia, nem por capacidade analítica. Geralmente, o motivo está relacionado a outra coisa. A empresa começa a medir tudo antes mesmo de decidir o que realmente precisa medir. E aí que os indicadores se multiplicam, a informação cresce, mas a clareza não acompanha esse racional. Porque informação em excesso não cria necessariamente entendimento. Às vezes, aumenta inclusive a cegueira. E isso é mais comum do que se imagina. Eu sou Jéssica Milhomem, estrategista em Data e AI para scale-ups e empresas em crescimento. O meu trabalho é transformar ambientes que são complexos analiticamente em decisões que se sustentam no negócio, especialmente quando a empresa tem dados, tem tecnologia, capacidade analítica, mas começa a perder clareza na forma de decidir. Quando uma empresa começa a crescer, medir parece ser sempre a resposta certa. A liderança quer mais controle, mais previsibilidade, mais segurança para a tomada de decisões. Então a empresa mede mais performance, eficácia, comportamento, custo, conversão, uso de produtos, crescimento, e no início isso ajuda. O problema realmente acontece quando a quantidade de informação cresce mais e mais rápido do que a forma de entender desses dados, dessa informação, para se realizar a tomada de decisão. O problema começa quando a quantidade de informação se acumula e cresce mais do que a própria capacidade de entender o que de fato é necessário entender, que é importante para o negócio. E nesse ponto, medir deixa de apoiar a decisão e começa a competir com ela. Esse padrão aparece de uma forma muito parecida em muitas empresas. A organização começa a medir muita coisa, mas poucas dessas coisas estão conectadas com o que realmente move o negócio. Os times analisam os números, as discussões se multiplicam, mas as perguntas centrais continuam não muito claras. O problema dificilmente está relacionado a dados. Geralmente é outra coisa. É que ninguém parou para analisar com clareza quais são as perguntas que realmente importam para aquele contexto. E quando isso acontece, começa a acontecer uma distorção perigosa. A empresa começa a confundir ter dados com saber o que exatamente está acontecendo. Isso nem sempre é uma verdade. Número não se explica sozinho. Dado nenhum substitui interpretação e, principalmente, dado nenhum substitui decisão. Um episódio público envolvendo a Uber ilustra bem esse tipo de situação. E por volta de 2017, a empresa compartilhou publicamente que viu que motoristas estavam sendo pagos incorretamente por anos. Os sistemas e os dados existiam, o processo de cálculo estava automatizado, mas a lógica que sustentava aquele racional de cálculos não estava sendo questionada com a profundidade necessária. E o ponto aqui é que não foi apenas um problema técnico. O sistema estava realizando muitas medidas, estava medindo muito. Porém, não estava entendendo a complexidade, o impacto da importância daquela tomada de decisão. E aí que entra o ponto principal. Medir muito não evitou o erro, apenas atrasou a identificação dele. E quando isso acontece, a empresa perde algo muito importante, que é a consciência do seu próprio sistema. E sem essa consciência, a empresa continua tomando decisões, mas elas se tornam cada vez mais frágeis. A fragilidade aumenta. Os números continuam chegando, mas eles servem mais para justificar decisões do que orientarem escolhas. E nesse ponto surge um risco realmente importante. A liderança começa a reagir a números em vez de utilizar desses números para tomar decisão a partir do contexto do negócio. E é exatamente nesse tipo de contexto que o meu trabalho acontece.
Não para criar mais indicadores ou aumentar o volume de informação, mas para recuperar clareza sobre quais decisões realmente precisam ser sustentadas por dados. Ao longo da minha trajetória em operações no Brasil e na América Latina, eu estive em cenários, em lugares onde dados, tecnologia e capacidade analítica existiam. O problema não estava aí. O problema real não era a falta de medição, era a ausência de decisão sobre o que realmente merecia atenção executiva. O meu papel é alinhar estratégia, dados e decisão, porque medir mais não resolve confusão estratégica. Clareza resolve. E na sua empresa, os números estão ajudando a entender melhor do negócio ou apenas multiplicando números sem deixar claro qual decisão eles devem orientar? Se essa pergunta te incomoda, talvez exista necessidade de uma conversa estratégica que ainda não aconteceu.